recebido esse convite e que desejo muito boa sorte na construção dessa rede. Eu vou falar agora à tarde um pouco sobre a evolução dos conceitos entre a economia da cultura, indústria cultural, indústrias criativas até a economia criativa, né, um processo de evolução, mas só rapidamente corroborando a intenção de vocês, o projeto de vocês, eu já começaria dizendo que a economia criativa é uma intenção estatal. Não há nenhum conflito nem contradição de tratar-se de um projeto de economia criativa a partir da ótica do Estado. Porque a economia, ela já existia, mas esse conceito de economia criativa vai surgir justamente a partir de uma ação pública, Inglaterra e Austrália, principalmente, na busca de intensificar ou potencializar o desenvolvimento econômico de algumas regiões desses países a partir do fomento da economia criativa, né? E isso tem a ver com a economia criativa. A gente fala muito de cultura, produção cultural, a gente falou de manhã um pouco disso e tal, mas a economia criativa tem muito a ver com as novas tecnologias de comunicação que vão determinar uma nova fase do capitalismo mundial, uma nova fase onde a acumulação de capital vai acontecer muito mais fortemente e aceleradamente, vamos dizer assim, no setor de conteúdos, né? E não mais como tinha sido na fase anterior do capitalismo, no setor industrial, na produção de bens materiais, né? Então, essa mudança de, vamos dizer assim, de eixo do capitalismo mundial, né, que hoje tem a acumulação de riqueza muito mais associada à produção de conteúdos do que de máquinas ou equipamentos, isso vai potencializar no mundo inteiro a, vamos dizer assim, exploração do setor que a gente chama de economia da cultura. Porque é um setor que tem pouquíssimas barreiras à entrada, não depende da construção de grandes plantas industriais para gerar emprego ou gerar riqueza, né? E que aí é como se dissesse assim, todos os pobres do mundo vão ter alguma possibilidade por esse caminho, se tiverem o caldo cultural nas suas sociedades que permitam esse tipo de produção, né? Então, a Inglaterra, apesar de a gente saber que é um país rico, um dos países historicamente ricos do mundo ocidental, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, a Inglaterra é um dos países ricos que, historicamente, sempre conviveram com uma pobreza relativamente alta para o padrão dos países ricos, sempre na faixa de 25% da população, por causa de razões históricas, de segregação social intensa, a falta de mobilidade social na cultura, vamos dizer assim, inglesa, faz até hoje com que os pobres nasçam pobres, cresçam pobres e morram pobres, né? É muito difícil um pobre atravessar esse fosso e chegar à elite na Inglaterra. Muito mais difícil, muitas vezes mais difícil que no Brasil, por exemplo. Que entre crises e crescimentos, entre ditaduras e democracias, sempre foi, do século XX para cá, um dos países que a gente pode chamar assim de campeões de mobilidade social, né? O último grande feito de mobilidade social é o recente dos governos de Fernando Henrique, Lula e até a primeira fase de Dilma, que o Brasil conseguiu realmente uma inclusão socioeconômica e de consumo de uma população de milhões de pessoas num curto espaço de tempo, que é um desafio raramente conquistado por qualquer país, né? Mas, enfim, a economia criativa é algo que tem a ver com o governo, sim, né? Porque ela não foi nem sistematizada como conceito, nem foi operacionalizada como políticas pela iniciativa privada. Isso foi iniciativas governamentais
numa articulação com os agentes privados, artistas, criadores, jovens adultos e etc. Então, tentar formar essa rede, eu diria que é um projeto que tem todo sentido, toda coerência com o que é, vamos dizer assim, a história recente desse conceito de economia criativa. Bom, a economia da cultura, o conceito surge associado à mercantilização da cultura, que vai acontecer principalmente a partir do século XVIII e XIX. É interessante aqui falar que esses conceitos de economia, eles são recentes porque as próprias ciências econômicas, digamos assim, são muito recentes, né? Então é a partir do século XVIII e XIX que começam a ser sistematizadas as teorias econômicas, vamos dizer assim, aliás, que vão tentar explicar o fenômeno do capitalismo, que é também um fenômeno recente no mundo, no século XVIII, né? E tentar o que a gente chama de explicações totalizantes da sociedade, né? É aí que vai surgir a economia como ciência que a gente conhece hoje. O primeiro grande teórico da economia, que é Adam Smith, que aliás é um primeiro brilhante teórico da estrutura do capitalismo, né? Ele, como os economistas clássicos, aliás, se caracterizavam, ele não fala de economia, ele fala de sociedade. E a economia é uma expressão das relações econômicas para dada sociedade, ou seja, para a sociedade com uma determinada identidade cultural, hábitos, costumes e valores. Então, é interessante porque esses clássicos, eles, desde o início, eles veem a economia associada às características da sociedade, né? Ou seja, o capitalismo ele não existe dissociado disso. Ele tem suas regras básicas, mas ele funciona a partir das características culturais, digamos assim, do país.